Senhor, igreja. Amém. Abra a sua Bíblia no texto deste mês, que é Mateus capítulo 2, verso 11. Todo este mês nós queremos estimular todos os irmãos que vão estar aqui ministrando a palavra em todas as nossas reuniões, que devem estudar e ministrar dentro deste tema. O tema não é escolhido de qualquer maneira. E há dezenas de mensagens que podem ser extraídas de um texto como esse. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, verso 11. Eu vou destacar nessa introdução, uma vez que todo esse mês vamos estar aqui tratando desse assunto, alguns pontos, né? Por exemplo, eles prostrando-se o adoraram. A forma comum de se homenagear os monarcas, os reis, sempre foi assim, um gesto de honra, um inclinar de cabeça, um ligeiro, né, dobrar do corpo. Os povos do Oriente, eles tinham uma outra maneira. A forma comum de adorar a Deus sempre foi jogar-se ao chão, ajoelhar-se. E diz aqui também que eles ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, quando se visitava uma autoridade superior, quando um rei visitava o outro, ou um governador. Sempre é comum, desde muito tempo, que a pessoa, portanto, traga uma oferta, traga algo, né? O capítulo 2 de Mateus trata, só dois evangelhos aqui tratam do nascimento de Jesus, Mateus e Lucas, com uma abordagem que se complementa, os dois. Mas Mateus diz aqui assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o rei nascido? Não, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a cidade de Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Por que o Herodes fez isso? Porque ele não era judeu. O Herodes, ele era edomita. Então, ele nunca estudou a lei. Se ele tivesse estudado a lei, a Torá, ele saberia que tinha uma profecia acerca do Messias. Herodes não era judeu, ele era edomita, descendente de Esaú. Então ele convocou os sacerdotes e perguntou onde Cristo deveria nascer. E eles disseram: em Belém da Judéia, como está lá na profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então vejam como é quando se escolhe, se bem que nessa altura o povo não podia escolher, mas hoje pode, né? O povo não sabe escolher. Quando vota quase sempre movido por interesses próprios e escolhe errado. Primeira coisa que eu quero, portanto, estudar com vocês aqui hoje é: quem eram essas pessoas? Que uns dizem reis, magos. Eles não eram reis, na verdade. Eles eram sábios. Mago aqui não é porque eles faziam magia, sim porque eles eram estudiosos. Possivelmente eles estudavam os astros, eram astrônomos, não eram astrólogos, eram astrônomos, né? E eram homens que tinham conhecimento do Deus eterno. Deus não era adorado somente em Israel. Você vê que quando Abraão sai em socorro do seu sobrinho Ló, e ele derrota aqueles reis, na volta vem ao encontro dele um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém,
que era sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, já havia sacerdotes do Senhor, e nem havia lei nem nada. E Abraão não era sacerdote de nada. Ele era apenas alguém que temia o Senhor. Sempre teve. E esses homens, esses sábios, eles vieram, eles vieram do Oriente. Quando você vê toda a referência bíblica, tem como base Israel e a cidade de Jerusalém. Norte, tudo tiver ao norte de Jerusalém. Qualquer referência pontual, qualquer referência geográfica na Bíblia sempre tem como base Israel e a cidade de Jerusalém. Quando você conseguir captar isso, você vai entender muita coisa. Então, saíram do Oriente. Então, você está em Jerusalém, certo? O Oriente. O que é o Oriente aqui, irmãos? E o que é o Ocidente? O Oriente é onde o Sol nasce. O Ocidente é onde o Sol se põe. Então, a regra básica para você saber, você poder se localizar em qualquer lugar do mundo, você fica de frente para o Sol, portanto, está para o leste ou oriente, e à tua esquerda está o norte, à tua direita está o sul, e atrás de você está, portanto, o ocidente. É norte, sul, leste e oeste. O oriente está sempre onde o sol nasce. Então, você estando em Jerusalém, o que está? Toda aquela parte que Babilônia, né? Irã, Iraque, os Emirados hoje. E há uma teoria que diz que possivelmente os homens saíram de onde hoje é o Emirado do Omã. Mas não existe nada que diga que eles saíram do mesmo lugar. Não, eram caravanas, e também não diz que eram 3. Não sei por que as pessoas puseram na cabeça que eram 3 magos. Só porque foram 3 presentes? Podia ser muito mais. Diz que alvoroçou, a caravana era tão grande que alvoroçou a cidade. Jerusalém era uma cidade com algumas centenas, aliás, com milhares de habitantes. E a cidade ficou alvoroçada quando chegou aquela grande caravana. E eles foram direto até Herodes. Por quê? Porque eles eram estudiosos da Bíblia e eles devem ter compreendido pela palavra de Deus que o Messias, o rei de Israel, ia nascer, e reis não nascem em aldeias. Reis nascem em capitais. Isso é o natural, né? Eles foram para a capital. E chegaram lá e ninguém sabia do rei. Porque o rei estava oculto. Então, qualquer um desses países que estão ali, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão, de qualquer um deles, da região deles, pode ter saído esses homens, ou de vários desses países se encontraram ali já próximo de Jerusalém. Porque a Bíblia não dá nenhuma indicação de quantos eram, nem de onde saíram, exceto que do Oriente. Eles disseram, do Oriente vimos a sua estrela e nós queremos adorá-lo. Então vejam que é interessante isso aí. E eles vieram ali, é muito bom, irmãos, diz que eles viram, né, viram a estrela. Olha, a ciência tem dado tratos à bola, como se diz, para tentar descobrir o que era, mas já está provado que um astro apareceu por um certo período de tempo nessa altura. Como a pastora ministrou hoje aqui no culto em inglês, quando você vê, por exemplo, exceto o Sol, né? Exceto o Sol, mas quando você vê a luz de qualquer estrela no céu, o Sol mais próximo depois do nosso é uma estrela chamada Próxima, que está somente a 4,5 anos-luz da Terra. Então, viajando a velocidade da luz, você vai levar 4 anos e meio para chegar nessa estrela aí. Então, quando você vê a luz dessa estrela, você está vendo algo que foi 4 anos e meio atrás.
Não foi um cometa, porque os cometas passam rapidamente. Não foi Vênus, como se diz, porque foi algo novo, algo que despertou atenção pela posição e pelo brilho. Mas é importante nós observarmos que já havia uma profecia bíblica acerca de uma estrela que iria brilhar em Jacó. E quando nós estudamos a palavra de Deus e quando nós buscamos compreender os mistérios da Bíblia, nós vamos descobrir coisas que foram profetizadas no passado, mas elas podem estar acontecendo hoje. Por exemplo, a igreja, ela está esperando a volta do Messias. Israel ainda está esperando o Messias. Boa parte do povo judeu não aceita Jesus, porque Jesus nasceu numa cidade pobre, porque o pai era carpinteiro, embora a palavra carpinteiro foi muito mal traduzida. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra carpinteiro, no grego, ela na verdade quer dizer arquiteto, construtor. O pai de Jesus era um construtor de casas, não era apenas a pessoa que está ali na marcenaria, fazendo mesas, cadeiras ou bancos. Ele era um construtor de casas, que era uma profissão muitíssimo honrada naquele tempo. Mas a estrela, esse astro apareceu, foi algo novo, e quem estuda os céus, não havia telescópios naquele tempo, era apenas observação, pura e simples. Havia alguns mapas, sim, há alguns mapas muito antigos, mas eles viram que apareceu algo novo. E eles associaram isso com a profecia, que está lá em Números capítulo 24. Números 24 está essa profecia. É interessante, se nós pudermos ver a profecia. E interessante que o profeta que soltou essa profecia é chamado não de falso, mas de um profeta vendido, que foi Balaão, mas nem por isso foi invalidada, porque as profecias que ele soltava, quando na unção de Deus, elas aconteciam, Diz assim, verso 17: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e por aí afora. Então eles compreenderam, pela profecia bíblica, que aquela estrela tinha algo de diferente, não era algo comum. E eles entenderam pela posição que ela estava, que ela apontava para o cumprimento dessa profecia. Eles então foram na direção de Israel. Israel era uma coisa pequenina, como ainda é hoje, e talvez fosse até menor que tempo, que estava sob o domínio romano. E eles chegaram e foram atrás da estrela. E interessante que esse astro, ele permaneceu no céu, porque se você sair hoje lá de Omã para Jerusalém, caminhando, você vai levar por volta de 8 meses ou mais. Então, é possível, quando eles chegaram ali, e você vê como que as pessoas, elas não vigiam quando pegam na Bíblia, ainda colocam ali, essas imagens que veio agora, você vê no Natal, aí presépio, José, Maria, um burrinho ali, um jumentinho ali, e tal, e os reis magos, não. Eles não viram Jesus lá na manjedoura. Eles foram numa casa. Está escrito aí. Você não leu aí? Entrando na casa. Então já estavam numa casa. Jesus não era exatamente, não tinha nascido ontem. Ele era recém-nascido porque ele era, e eles perguntaram pelo recém-nascido, que ele não tinha ideia da data exata.
E tanto isso é prova que Herodes depois, quando eles não voltaram a Jerusalém, para dizer onde estava Jesus, Herodes mandou matar todos os meninos entre 2 e 5 anos. Por quê? Porque ninguém tinha ideia da idade quando Jesus havia nascido. Portanto, eles foram ver Jesus numa casa. Eles saíram da sua terra e foram até lá e viram Jesus, portanto, numa casa. Viram a estrela e identificaram que ela apontava pela profecia bíblica para algo interessante. Agora, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que Deus, as coisas que Deus usa para chamar a nossa atenção. Quando Moisés tira o povo do Egito e o povo chega naquele lugar onde as águas eram amargas, aquelas águas eram sulfurosas, o deserto tem muito disso, aquela região é muito rica em petróleo. Quando você vê a palavra betume, por exemplo, hoje temos famílias muito ricas na terra, esses Rockefeller, por exemplo. Como foi que o bisavô ou tataravô deles ficou rico? Ele, lendo a Bíblia, viu que em determinada área ali do Médio Oriente tinha betume. E se sabe que o betume, ele muitas vezes acontece onde tem petróleo. E lá ele perfurou, e é por isso que o Médio Oriente todo é riquíssimo em petróleo até hoje. Petróleo. Então, conhecimento não faz mal a ninguém. Ninguém nasce sabendo, a pessoa precisa estudar. E quanto mais você estudar, melhor será para ti. Você ficar limitado apenas a algo, você fica isolado do mundo. E Deus sempre vai usar de coisas simples para chamar a nossa atenção. Por exemplo, quando Moisés chega naquele lugar, das águas amargas, né, e o povo já queria apedrejá-lo, Deus mostra para Moisés um pedaço de madeira, uma raiz, quem sabe, de uma árvore. E disse, joga isso na água. E quando ele jogou na água, é claro que ali tem também o efeito, né, do poder de Deus, mas é bem possível que aquela raiz tivesse a propriedade de sanear a água. Algo simples. Como é que Deus fez para chamar a atenção de Pedro? Deus vai usar coisas que você conhece. Moisés estava lá no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e viu algo que era comum, muito comum, que era um tufo de mato pegar fogo. Isso é muito comum. Eu estive no deserto da Judéia, enquanto o pessoal ficava ali perdendo tempo, aí pagando $5 para aqueles árabes espertos para tirar foto com o camelo, né? Eu fui atrás dessa coisa que pegou fogo. Como é que chama a coisa que pegou fogo? Hein? Sarça. É um tufo de capim. E é comum porque é uma região desértica, tem muita pedra, mas isso é muito comum de dia, não é à noite. Então já foi extraordinário o fato da sarça arder de noite. Por quê? Porque aquelas pedras, elas têm pedaços de cristal, e quando o sol bate, né, se você pegar a lente, né, não tem criança aqui não, né? Bom, criança é muito traquinha. Se pegar o óculos do teu pai e puser no sol assim o papel vai já pegar fogo. Concentra um fecho de luz ali. Isso é muito comum, mas à noite não era comum, mas era algo que Moisés conhecia. Por exemplo, você está num lugar que você não tem fósforos, né? E você precisa acender fogo até uma garrafa. Muitos desses incêndios que acontecem aí nos campos são incêndios naturais. São causas naturais. E então, Moisés viu que a sarça ardia, mas não se consumia, porque mato seco queima rápido. Não sei se o Jorge lembra quando chegamos lá em Mandioa, estava tão quente que o mato
os irmãos haviam roçado tudo para poder montar acampamento. O mato ardeu sozinho, devido ao calor. Mas de dia, agora de noite não, mas Deus usou o que Moisés conhecia para chamar a atenção dele. E quando Moisés viu aquilo, mas isso é uma maravilha, por que essa sarça queima e não se acaba? Quando, por exemplo, como chamar a atenção de um turrão, né? Um turrão, uma pessoa, um cabeçudo, teimoso, renitente, sanguíneo, chamado Pedro. Como chamar a atenção dele? Com pesca. Pedro não conseguiu pegar nada, e não tem como você ir para um lago, no mar tem maré. O peixe vem conforme a maré, conforme a época do ano, mas no lago não. No lago o ano inteiro é a mesma coisa. Vai dar o mesmo tipo de peixe. Nos lagos não tem maré, não tem subir e descer. Mas Pedro foi pescar e não apanhou nada. Só fazia, nós estamos limpando a rede, ninguém pegou nada. Volta e lança no mar alto, ou seja, na parte mais funda. Porque ele queria chamar a atenção de Pedro. Então, aqui, eles eram estudiosos dos astros, eles eram, hoje, esse pessoal que gosta muito de horóscopo, né? Não sei como é que um crente perde tempo com horóscopo, quando deveria ler a Bíblia, ler o provérbio do dia e orar. Se quer saber como é que vai ser o teu dia, a tua sorte, leia provérbio. Mas não, vai lá nessas revistas malucas aí, eu vou ver meu horóscopo hoje. É o mesmo para todos. Eles estavam os astros e viram um astro novo, algo novo que lhes chamou a atenção. Eles então viram, quando é que vai ter um novo astro no céu? Esse novo astro vai marcar que o rei de Israel, o rei dos judeus, o Messias, nasceu. E eles saíram para conhecer o Messias. E isso envolveu muito esforço. Muito esforço. Quais os elementos ou fatores que nós podemos hoje, podemos destacar naquilo que se pode chamar de o primeiro culto de adoração ao Senhor? Porque essa mensagem, se pudesse mudar um título, seria: o que você tem para ofertar para Deus hoje? Eu escutei um pregador dizer, e eu tenho que concordar com ele, que nós estamos hoje conhecendo a pior geração de cristãos de toda a história da igreja. Eu até já projetei uma vez isso aqui. A pior geração, a pior de todas. Nunca teve uma pior do que essa. Essa é a pior de todas. Primeira coisa, esforço pessoal para estar na presença de Deus. Eles saíram da sua terra, não eram judeus, era difícil viajar naquele tempo, tiveram que organizar uma caravana e viajaram centenas de quilômetros a pé, não foram 5, 6 ou 10 quadras. Conheço um irmão dessa igreja, eu espero que ele veja o vídeo, para ver se entra um pouco de vergonha na cara dele, já que ele não está aqui hoje, que mora a 7 quadras daqui. E não vem para o culto porque é muito longe. Quando eu comecei o meu trabalho missionário na cidade de Xai-Xai, em 89, em janeiro de 89, eu caminhava 18 quilômetros por dia. 6 de manhã, 6 da tarde e 6 da noite. E ainda carregava o meu próprio som. Eu não era conhecido. Mas hoje ninguém quer mais, não existe mais empenho, não tem esforço nenhum para adorar o Senhor, nenhum. Daqui para ali, meu carro quebrou. Não tive boleia. Isso, aquilo outro. Tudo é desculpa.
Pelo menos oferta algum esforço para Deus. Mostra algum esforço. Ah, sabe, eu sofro de tensão alta. Melhor então, caminha. Se você tem tensão alta, come menos gordura, come menos carne vermelha, come menos açúcar e faz exercício. Mas hoje ninguém quer se esforçar. Ninguém. Por que eles estão aqui no Evangelho? Por quê? Porque eles fizeram algo que destacou, que se destaca. Eles caminharam centenas de quilômetros. Talvez até mais de 1.000 quilômetros. Se vieram de Omã a aproximadamente 1.600 quilômetros até Jerusalém. Caminhando com camelos a 30 quilômetros por dia no máximo. Foi um tempão. Até chegar. Segunda coisa. Não se deixaram influenciar nem por Herodes, nem pelo povo e nem pelos judeus que estavam ali. Eles chegaram lá e perguntaram: onde está o Messias? Não, ninguém sabe de Messias aqui. Não, mas nós vimos a estrela. Vejam, a estrela estava lá, para quem quisesse ver. Não foram só eles que viram a estrela. Então você tem aqui centenas de pessoas no mundo inteiro viram aquela estrela, mas ninguém procurou saber por que apareceu algo novo no céu. Vimos a estrela. Não, a profecia diz que ele vai nascer em Belém. Onde é lá? Belém é daqui a 6 quilômetros. E é mesmo, Belém, hoje, você tem que caminhar um pouco mais, por causa ela está, né, na zona palestina, tem muitas restrições, mas em linha reta dá algo como 6 quilômetros só. Belém, nessa altura, devia ser, talvez, segundo os historiadores, moravam talvez 200 ou 300 pessoas no máximo, era uma coisinha que nada, era uma vila, uma cidade pequena. É uma das menores de Judá. E eles deixaram a capital e foram atrás. E você vê que ninguém ligava para Jesus, como os crentes não ligam hoje. O crente quer saber quem é o pregador, quem é o cantor, quer saber se o templo tem ar-condicionado, quer saber se... Os crentes são muito folgados hoje em dia. Eles, não, nós queremos o Messias. E foram atrás dele. Então, eles não se deixaram influenciar pelo sistema à sua volta. Continuaram a seguir a estrela, até que ela os guiou até a casa onde estava. A maioria dos cristãos hoje, irmão, não exercita perseverança. Eles são muito volúveis, são muito fáceis de ser influenciados com coisas de fora. Como eu falei hoje, ainda há pouco, na mensagem da oferta da missão, que virou moda agora as pessoas falarem contra a igreja por causa de dízimos e ofertas, como se isso fosse algo que pudesse ser suprimido. É a parte mais importante do culto, o primeiro culto a Deus, assim como sai do Éden. Não teve banda de música, não teve grupo de louvor, não teve nada. Teve oferta. 2 ofertas. Uma Deus rejeitou e a outra Deus aceitou. Oferta. Estuda, vai ler a Torá, vai ler Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, você vai ver que o culto a Deus sempre foi oferta. Não tinha pregação. Só 3 vezes por ano é que a lei era lida. Mas falar de oferta hoje, mas esse pastor só fala de dinheiro. Mano, eu tenho que falar aquilo que Deus diz. Aí vem esses abestados, que só vai ser abestado. E ainda escreve lá no YouTube: estou liberto. Não vou mais à igreja, não dou dízimo, não dou oferta. Muito bem, você é convidado a entrar de graça no inferno.
Tem hoje especialistas a pregar somente contra dízimos e ofertas. Não, eles não vão ver esse vídeo, eles não veem essas coisas. Mostraram sua adoração com ofertas dignas de um rei, de um sacerdote e de um redentor. Porque uma parte da profecia dizia que ele ia remir o povo dos seus pecados. Então eles trouxeram ofertas diferenciadas. Por isso que quando Deus mandou Moisés ensinar acerca de oferta, primeira oferta para o santuário é o que você tiver. Quem tinha madeira, quem tinha ouro, quem tinha prata, quem tinha cobre, quem sabia tecer, as mães se juntaram e fizeram tecidos especiais, e teceram peles de cabra, e peles de carneiro, e pele de cordeiro, e teceram foram até atrás de animais marinhos, e teceram, fizeram, por quê? Porque era o que podia fazer. Então a oferta não é só ouro, não é só prata, não são só oferta, é aquilo que nós damos para Deus voluntariamente. O nosso tempo é oferta. A nossa determinação em continuar seguindo o Senhor é oferta. A nossa perseverança é oferta. Por isso que Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esses que deixaram de perseverar estão libertos da igreja, estão libertos do céu também. Eles mesmos se libertaram do céu. Eles trouxeram para Deus, eles trouxeram, e vejam só, vamos ler outra vez o texto. Interessante ler o texto outra vez. Abrindo, prostrando-se e adoraram. Primeiro eles prestaram um culto de adoração. Não sei como foi isso. Se foram com o rosto até o chão, talvez foram. E aí depois, abrindo os seus tesouros. Eles não deram só ouro, incenso e mirra. Isso é só o que é destacado. Diz que eles andavam com cofres, eram malas com muita coisa, né? Então o que mais se destacou por causa do significado foi o ouro. E por que ouro? Irmãos, daqui a nada José teve que sair para o Egito. Como vocês acham que José, que era apenas um construtor de casa numa aldeia pequenita, né, pôde empreender uma viagem de 8 meses até o Egito com a sua mulher e sobreviveu lá até que Herodes morresse? Como é que foi? Porque ele tinha ouro. Porque Deus é provedor. Deus é provedor. Eu vejo provisão aqui nessa oferta, provisão para aquela família. O incenso também podia ser negociado. A mirra era algo caríssimo também, porque era um medicamento precioso. Então toda oferta ela é significativa, ela tem valor. Isso não é uma coisa isolada, isso aqui é algo importantíssimo. Então, esforço pessoal, perseverança, determinação e adoração. Os adoradores de hoje é uma brincadeira. Olha do teu lado aí. Onde é que estão os adoradores? Estão em casa. Estão em casa. Estão com Covid na fé. Não, mas eu mando meu dízimo lá no Brasil, então eu mando o Pix do meu dízimo. Não tem Pix do céu. Pix lá é como Imola, como, sabe essa coisa que tem aqui? Como é que são os nomes que tem aqui na África do Sul? Em Moçambique é M-Pesa, é Imola. Aqui é Wallet, né? Eu vou mandar um wallet lá para o céu, e não, o céu diz que Deus tem um altar de incenso. Uhum. E nesse altar estão as orações de todos os santos. Ó Senhor, te dou graça que tu me libertaste da igreja, Senhor. Não sou mais parte da igreja, Senhor. Estou liberto. Olha só a oração que Deus está respirando lá no céu. Está lá em Apocalipse isso, para quem lê a Bíblia.
Então vamos estudar isso esse mês, vamos procurar entender que quando esses homens viram aquela estrela, isso mudou a vida deles. Isso mudou a vida deles. Eu conheci um missionário, viajei com ele, ele era piloto, ele sofreu um acidente aqui no norte da África, caiu no deserto. E ele caiu lá no deserto, o avião ficou destruído, e ele conseguiu lá um lugar, estava lá, passou um dia, no segundo dia chegou uma caravana, com esses beduínos árabes, tudo chegou lá, a caravana, e aí pegaram ele, levaram até a cidade mais próxima, e lá ele foi falar com o chefe, trouxe um intérprete lá para falar inglês com ele, e disse assim, olha, trouxeram lá o escriba, leu, há uma profecia aqui, antiga, que um dia ia cair uma pessoa do céu, e essa pessoa ia nos trazer a palavra do Deus eterno. Estava lá escrita a profecia. Você é essa pessoa. Ele, quando viu isso, ele esqueceu o avião, esqueceu os ferimentos, esqueceu tudo, a sede, a fome que passou, tudo. Ele disse que ele só sabia era falar. Ele começou a falar desde o Éden, falou, ficou lá meses ali naquele lugar. Todos se converteram ali. Ele começou uma igreja ali. Ele disse que a coisa mais linda lá era fazer a Santa Ceia naquele lugar. Porque aquela tribo, como outras na terra, tem profecias de que um dia Deus vai mandar alguém ali. Esse alguém pode ser você, que vai levar a palavra. Basta uma palavra, só uma palavra basta. Só precisa determinação, perseverança, estar atento aos sinais de Deus, para você ser alcançado pela promessa e pela bênção. Eu estou aqui, o dia que Deus quiser, eu estou aqui. Está nada, você não está nada. Você está sentado na cadeira aí, mais nada. Às vezes Deus tem que dar uma sacudidela, tirar tudo à volta para você conseguir ver Ele como Ele é. Imagina se Deus deixasse seu povo sair e tivesse uma ponte para cruzar o Mar Vermelho. Tivesse navios. Não. Mesmo abrindo o mar, logo 2 semanas depois, quando não tinha água, nós viemos morrer para cá. Não era melhor morrer lá no Egito? Milagre, quando muito chama atenção por minutos. Você precisa experimentar mudança na vida. Quem é que pôde ser abençoado? Quem estava no campo, naquela hora da noite, pastores estavam trabalhando, os anjos vieram e disseram a eles, olha, eis que nós vos trazemos uma mensagem de grande alegria, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Jesus Cristo o Senhor. Pessoas que estavam trabalhando. Não foi falar, por que não foi falar com os escribas? Por que não foi falar com os que estavam lá em Belém para fazer o recenseamento? Por que não foi falar com o dono da hospedagem e dizer, olha, eu mandei meu filho aqui, você nem nada. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Vamos estar atentos esse mês. Jesus não nasceu em dezembro. Desse mês ainda, agora eu não vou dizer o dia que ele nasceu, mas eu vou dizer a vocês, eu vou provar a vocês dentro da Bíblia a época em que Jesus nasceu, dentro da Bíblia. Numa dessas mensagens eu vou mostrar a vocês dentro da Bíblia a época em que ele nasceu. Mais ou menos umas 2 semanas só, que o dia mesmo não dá para a gente definir, mas o período certo dá para definir, porque a Bíblia mostra. Mas com certeza não foi em dezembro, e muito menos no dia 25, e nem em 6 de janeiro. Nenhuma das datas que os homens estão marcando aí. Porque agora não é mais Natal de Jesus, é Christmas. Ou agora só Xmas, só um X-MAS.
Jesus não é mais o Deus menino, agora é um velhinho vestido de vermelho, com barba, gordinho, que a Coca-Cola inventou em 1930. O Pai Natal. As pessoas conhecem o Pai Natal, elas escrevem carta para o Pai Natal, mas não são ensinadas pelos pais a falar com Deus, dizer: Senhor, Tu és provedor, Tu és o Senhor do céu e da terra. Nós estamos falhando com nossas crianças, ensinando-as a acreditar em algo que não existe, no mentiroso. Mas vamos nesse ano, vamos tentar mudar alguma coisa. Hoje é o primeiro dia do mês de dezembro. E vamos começar a ver bem esse episódio, que somente Mateus e Lucas é que retratam, é que relatam. Que não é bem como os homens dizem. Deus não escolheu só uma virgem. Agora eu vi, a Maria tinha 13 anos, Deus não é pedófilo. Está engravidando uma menina de 13 anos. Eu sou contra isso, irmãos. Ah, não, porque em Israel, eu sou contra isso. Que ela era virgem, eu sei, se tinha 15, 16, não me interessa. Agora, Deus também não escolheu só uma boa mãe, escolheu um excelente pai. Porque se José denuncia, só quem podia denunciar Maria era José. E ele ficou quieto, ia sair, e ele era viúvo com certeza, devia ter outros filhos do primeiro casamento, eram de idade já. O anjo disse para ele assim: José, não tenhas receio de receber Maria como tua mulher. O que está na barriga dela é santo. José era um homem de Deus, um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Por isso nós estamos chamando os homens para orar aqui no sábado, para eles começarem a compreender, a ouvir a voz de Deus. Quem sabe esse mês, com esse tema, nós podemos aproximar mais da real figura do Natal, daquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Que Natal não é presente, Natal não é bacalhau, Natal não é vinho, Natal não é azeite, Natal não é bolo rei, Natal não é o peru. E aí, na África não tem peru selvagem? Então não ia ter Natal aqui, porque Natal lá para a Europa e América é peru. Não temos bacalhau aqui? Agora qualquer tarisca seca e salgada já virou bacalhau. E o moçambicano, como é gente boa, chama para aquele peixinho sem vergonha que pega lá, bacalhau. Está aqui o Beto que sabe disso. Aquele peixe que ninguém quer, bacalhau, pronto. Natal é Jesus. Natal é a estrela que nasceu. Natal é cumprimento de profecia. Vamos nos apegar a isso, é cumprimento de profecia. O Messias nasceu. Os homens não o conheceram. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Natal é adoção ao Pai Eterno. Isso é o Natal. Deus nos abençoe por hoje. Lá eles fazem isso, lá em Moçambique, bate muita palma lá. Deus abençoe, irmãos. Vamos para Santa Ceia. E onde está meu Senhor? Eu não quero ficar. Eu não quero ficar. Ah, quando a trombeta soar, ai, ué, eu só quero subir. E onde está meu Senhor? A paz do Senhor para todos. Mais um ano está acabando, 2024 está no final. Muitas pessoas fizeram propostas, proposições, compromissos e não conseguiram fazer. Eu queria só te fazer uma pergunta. O que é Natal para você? Ultimamente tem sido muito discutida a questão do Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, que não foi 25. O que é mais importante é que ele nasceu. Mas o que eu quero trazer diante de ti é o seguinte.
Se alguém te perguntasse o que você queria ganhar de Natal, qual seria a tua resposta? Para mim, eu vou te dizer uma coisa. Você que é cooperador nosso, você que tem sentimento por missão, você que pode ser um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, um cooperador, alguém que só quer estar ali sentado no banco, adorando ao Senhor, sabes qual é o presente que eu quero? É que você não desista. É que você consiga outras pessoas para nos ajudar. Porque o meu Natal é todos os dias. Todos os dias eu tenho famílias para poder sustentar. Eu tenho pessoas que estão precisando de ajuda. Então, se você quer realmente abençoar, você quer agradar o Senhor, você quer que aquele que é o grande nome do Natal fique feliz, continue a participar da obra missionária. Sabe, tem gente desistindo, tem pessoas alegando dificuldades financeiras. Missão nunca tirou finança de ninguém. Missão é bênção. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que o meu presente não é para mim, é para a obra missionária. Deus abençoe a sua vida. Pai do Senhor, pastor Eliel e família de pastores, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez e toda a sua família por essa obra tão maravilhosa aqui. Nós viemos hoje visitar o pastor Ramesh e sua família e é sempre muito gostoso ver essa obra aqui de Deus mesmo na vida deles, através do Senhor. Pastor, agora são 00:30 do dia 13, de madrugada, noite. Estamos aqui na casa e para nós uma grande alegria, porque essa casa vai ser feita essa dedicatório numa pedra que foi feito e essa casa foi doado e abençoado pelo pastor Eliel Gomes e sua família. Então, nós viemos aqui pessoalmente para mostrar para o senhor que pastor Ramesh e sua família sair de uma barraca tão simples, estão aqui nessa casa tão bonita. E obrigado pelas orações, pastor e irmã Rosa e toda a família. Louvamos ao Senhor e Deus abençoe muito vocês. Shout, clap your hands, give praises.